Salve, salve, molecada! Hoje a gente vai fazer aí um teste prático, um comparativo, um teste prático de fato aí de o quanto que as gemas dão upgrade aí nas nossas hunts, né? Na verdade, eu vou fazer um comparativo entre a gema específica do dano base do Eshorigram. Então, vai ser os 5% aí de dano base do Eshorigram que a gema dá pra gente crua versus uma gema de Eshorigram com ela no máximo, Supreme Mode até o talo, que no caso aí são 7,5%, tá? Então, a gente vai ver uma diferença entre a gema de 5% e a gema de 7,5% e o quanto isso foi relevante nas minhas hunts, e se vale a pena, quanto que eu gastei, enfim, já deixo logo de cara aqui que é um sistema que ele não é barato, tá? Ele é bem caro fazer isso aí, até porque você tem que revelar a gema primeiro. Então aí no meu caso eu tive que revelar aí cerca de 20 gemas, e cada gema para revelar a gente vai gastar 6kk, isso fora o preço que a gente pagou em cada gema, né? É um valor meio simbólico, foi aí coisa, como tá muito no hype ainda essa questão de ficar pegando Soul Core, acaba que fica dropando muita dessas gemas, e aí a gente pagou aí uma média de 50k por cada gema, mas fora esse custo aí a gente teve que pagar 6kk em cada uma para revelar. Então aí a gente gastou aí cerca de uns 60kk revelando, não me lembro ao certo o quanto eu gastei, porque já faz um tempinho que eu revelei essa gema e acabei pegando essa de dano base no Eshorigram, que já vou dar um spoiler aqui, para mim é a melhor gema pro Knight, tá? Seja você solo ou você em PT, talvez em PT em um certo período ali, dependendo de como tá a hunt, a do Medico também acaba sendo bem interessante, mas não vai entrar aqui ao caso. Hoje eu vou testar a gema de dano base do Eshorigram. Então, como eu falei, a gente gastou aí uma média de 60kk para revelar, e além disso a gente teve que upar essa gema até o máximo, né? Para quem não tá ligado aí, existe o Supreme Mode e o Basic Mode. O Supreme Mode, vou tá deixando até de fundo aí passando, eu gastando o dinheiro aí na hora, quanto que eu gastei para upar os Basic Modes e os Supreme Modes, mas basicamente aí os Basic Modes são proteção elemental, a físico, a fogo, ganho de vida, ganho de mana, mitigação, enfim, são os modos básicos mesmos, né? São essas coisinhas mais básicas aí que a gente acaba pegando na roda de habilidade. E os Supremes Modes aqui pra EK já é aumento de dano no Eshorigram, que é o nosso caso aí, aumento de dano crítico no Eshorigram, no Eshori mais pontos ali no Combat Master, aumento da cura do Medico, enfim, tem diversas combinações aí de Supreme Modes que podem ser revelados. Alguns são bem memes, né? Como por exemplo Dodge, Life Elite, Mana Elite, esses aí eu acho bem meme mesmo, tá? Eu acho que é os piores. A Cipsoft, né? Ela só colocou ali só pra você quebrar a cara mesmo e gastar mais dinheiro tentando revelar até chegar numa gema boa. Aconteceu comigo aí, vai acontecer muito provavelmente com você, a não ser se você tiver muita sorte e já conseguir pegar o que você quer logo de cara, mas aí tem que ter muita sorte mesmo. E aí basicamente a gente tem que upar aí 3 níveis de cada mod. Então o Basic Mod aí a gente tem que upar 3 vezes, e o Supreme Mod a gente tem que upar ele 3 vezes também até chegar no último nível e a gente conseguir usufruir do poder máximo aí da gema. Show de bola? Então aqui para os Basic Modes a gente vai gastar 37kk no total para deixar o modo básico ali no talo, e a gente vai gastar também 50 fragmentos pequenos, que são que a gente consegue esses fragmentos quebrando ali a gema, né? As gemas, por exemplo, você revelou uma gema mas não curtiu ela, tem a opção de você quebrar essa gema e aí você vai pegar alguns fragmentos. Tem a opção também da gente comprar isso direto no NPC, mas é a opção mais inviável e mais cara, acaba que não vale a pena. Tem a opção de comprar no market também, é negociável, e tem a opção também da gente pegar acho que é Crusher o nome, é um martelinho que a gente compra ali no NPC também, a gente paga 500 GP, vou estar deixando aí na tela para vocês. A gente bate esse martelinho numa gema que ainda não revelou, não precisa ser uma gema da sua vocação, pode ser de outras vocações também, e a gente acaba pegando esses fragmentos, tá? Que são os fragmentos pequenos. E aí a gente vai precisar de 37kk e 50 desses fragmentos pequenos para conseguir upar um Basic Mode até o talo. Então o primeiro upgrade que a gente vai fazer vai custar 2kk e 5 fragmentos pequenos. O segundo upgrade vai custar 5kk mais 15 fragmentos pequenos. E o último upgrade vai custar 30kk e 30 fragmentos pequenos, né? Então percebe aí, do penúltimo para o último dá um gap ali muito grande de dinheiro, e é o dobro de fragmentos que a gente vai precisar para conseguir upar até o nível máximo, né? Então isso aí foi também uma jogada da Cipsoft, justamente para você, né, ficar ali naquela de querer tentar upar pro máximo, e vai
ter que pagar esse preço aí mesmo, tá? O Basic Mode, a gente vai ter que upar 2 vezes. Por que a gente vai ter que upar 2 vezes? Porque numa gema level grande, tem 2 Basic Modes, né? No meu caso aí, era o mod básico de mana e o mod básico de proteção a Energy, né? É uma proteção que ela me dá mais proteção a Energy, só que ela tira também 2% ali de proteção a gelo. Então a gente teve que upar esses 2 mods. Então aí na realidade a gente gastou 100 fragmentos pequenos e 74kk para upar esses 2 modos básicos. Obviamente ali foi 37kk cada um e a gente chega aí nesse 74kk só de taxa ali para upar, tá? Isso aí que eu não tô colocando o preço dos fragmentos, não tô colocando o preço que a gente teve ali para revelar as gemas, não tô colocando o preço de valor da gema que a gente teve que comprar no market. Então aí eu só tô trabalhando aqui com um valor que vai afetar mais a gente mesmo e que vai doer no bolso, que é a taxa que a gente vai ter que pagar para upar até o máximo. E aí o Supreme Mode, né, obviamente, ele vai custar mais ainda, porque é aquele modo que vai dar a diferença, vai dar o pump legal no nosso char. Então, já pro Supreme Mode, a gente vai gastar aí um total de 92kk e 50 fragmentos grandes, que segue ali o mesmo raciocínio do fragmento pequeno. A única diferença é que, ao invés da gente destruir gemas médias e pequenas, a gente vai ter que destruir gemas grandes, sejam elas reveladas, ou seja comprando pelo market, pelo NPC, ou destruindo uma gema que ainda não foi revelada, tá? Segue o mesmo raciocínio ali das gemas pequenas. Então, a gente vai gastar 92kk no total, e aí o primeiro upgrade que a gente for dar, a gente vai gastar 5kk e 50 fragmentos grandes. O segundo upgrade vai ser 12kk e 15 fragmentos grandes, e o terceiro upgrade e último vai ser a bagatela de 75kk e 30 fragmentos grandes, tá? Então aí, se a gente juntar as taxas do Basic Mode mais o Supreme Mode, a gente vai gastar um total de 166kk, 100 fragmentos pequenos e 50 fragmentos das gemas grandes, tá? Então, tipo assim, é uma arma bis, tá, rapaziada? Pra quem é Sword aí, é uma Razor, é uma Soul Shredder, um Spiritorn Helmet. Então, assim, é o preço aí de um item bis. Então, percebe que isso aqui você tem que fazer depois que tá aí com seu 7 bis tudo bonitinho. E aí, sim, você começa aí lapidar e trabalhar nas suas gemas, tá? Se você ainda não tem seus 7 bis, corre atrás primeiro dos seus equipamentos e aí depois você pensa aqui nas gemas. Demorou? Como eu disse, existem outras gemas que também são muito boas, tá? Como as gemas de ponto em Combat Mastery, ponto em Gift, ponto em Avatar e ponto no Executioner's Throw aqui da nossa roda de habilidades de Knight, tá? Se você for outra vocação, aí o cenário é outro. Eu tô falando aqui pros Knights, que é os pontos que distribui ali pra roda do Knight, são essas aí. Também tem a gema do Mad Eco, que eu acho ela bem interessante, mas por que que eu escolhi a gema do Eshurigram e por que que eu acho a gema do Eshurigram a melhor gema e por que que eu resolvi upar a gema do Eshurigram? Bom, rapaziada, primeiro, quando a gente upa uma gema, por exemplo, eu tô utilizando atualmente na minha faixa do meu level, eu só tô utilizando uma gema level grande na minha roda, mas aí eu já tracei ali como que vai ser a minha roda futura e aí ali por volta do level 1100, 1150, eu já vou conseguir utilizar 2 gemas level grande e vai ser 2 gemas level grande do Eshurigram. E por que 2 gemas level grande do Eshurigram? Porque quando a gente upa esse Supreme Mod ou esse Basic Mode, a gente só precisa upar uma vez, tá? Então, por exemplo, ali, é garantido que eu vou ter uma economia na minha segunda gema, quando eu for upar, de 92kk, porque eu não vou precisar upar o meu Supreme Mod novamente, porque o meu Supreme Mod do Eshurigram, ele já vai estar ali até o talo. Então, a gente vai ter aí, entre aspas, essa economia de 92kk, entendeu? Já para os Basic Modes, talvez e muito provavelmente a gente precise gastar ali o valor de 37kk novamente para upar esse Basic Mode até o máximo, tá? E por que que eu falo talvez? Se você der a sorte e pegar os mesmos Basic Modes que você pegou na sua primeira gema, esses Basic Modes eles acabam sendo pegos de tabela e você não precisa upar eles novamente. Agora, por exemplo, aqui no meu caso, os Basic Modes da minha gema do Eshurigram é mana, proteção a Energy e tira proteção de gelo. Então, se eu revelo outra gema e me dá vida e proteção a fogo, por exemplo, aí já não vai adiantar de nada. Vou ter que gastar dinheiro upando esses Basic Modes para conseguir deixar esse Supreme Mode dessa outra gema dessa minha segunda gema que eu revelei também no level máximo e conseguir usufruir ali do benefício de 7,5% a mais de dano no Eshurigram. Então, assim, talvez no começo seja um pouco caro, mas conforme você vai upando esse valor, você vai, entre aspas,
pegando de volta. Que aí você começa a colocar uma gema, 2 gemas ali na sua roda de habilidades, começa a pegar mais level ainda, 3 gemas, e até chegar num level aí, por exemplo, a rapaziada que é level 2k mais aí hoje no Tibia já consegue usar tranquilamente 4 gemas na roda de habilidades. Então isso deixa seu char muito forte. Obviamente, rapaziada, isso aqui é visando a longo prazo. Não tem como você pegar isso aqui e já avisar ali a curto prazo, porque não vai dar certo. Na realidade, tudo no Tibia, e a maioria de qualquer RPG que a gente for jogar na vida hoje, a gente tem que pensar as coisas a longo prazo. Obviamente também eu só tô fazendo isso no meu char porque eu já tive uma perspectiva ali de como que eu tô modelando o meu char. É um char que eu pretendo ficar, eu não vou vender ele. Então se você já pretende vender o seu char e comprar outro, ficar fazendo esse trade de char, já adianto que não vale a pena você upar a gema. É muito mais você focar ali no profit mesmo, e depois que você pegar um char que você já se identificou, é o char que você pretende ficar ali pro resto da vida, aí sim você investe nas gemas bonitinho, revela, pega a gema que você quer, a que mais combina ali pra você no seu ponto de vista, e aí você vai e upa. Demorou? Dito isso agora, né, sabendo que a gente só precisa upar a gema uma vez e a única coisa ali que vai interferir vai ser em relação ao Basic Mod ali. Se você pegar um Basic Mod, você vai ter que upar esse Basic Mod novamente. Então por isso que eu escolhi a gema do Eshorigram para ser a gema core do meu Knight, e eu usar apenas gemas de dano base no Eshorigram, tá? Eu escolhi gema de dano base no Eshorigram porque para mim vai ser a mais útil. O Eshorigram é a magia principal do Knight, então é uma magia que, pô, vai aumentar ainda mais o dano do Eshorigram conforme vou upando meu level. É uma magia que vai escalando ainda mais, então por isso que eu escolhi a gema do Eshorigram. Por que que eu não escolhi as gemas de ponto e as gemas do Mad-Eco, que eu falei lá anteriormente, que são gemas também muito boas? E por que que eu não escolhi upar essas gemas, né? Primeiro, as de ponto depende muito. As de ponto eu costumo falar que ela tem um prazo de validade. Por que que elas têm um prazo de validade? Porque as de ponto nada mais, nada menos é que você antecipar os pontos que você pega com aquela gema. Nada mais você tá antecipando alguns levels seu para conseguir usufruir das perks da roda de habilidade. Então, sei lá, às vezes falta, por exemplo, 150 pontos para você ter um Combat Master level 1, você coloca a gema ali e já começa a usufruir do Combat Master level 1. Às vezes é, sei lá, 225 pontos que falta para você ter um combate level 2, então você coloca ali para já começar a usufruir do combate level 2. Então assim, eu não investi nas de gemas porque eu só pretendo investir isso uma vez, porque como eu disse, é um sistema caro, então não tem como eu ficar upando a gema do Eshorigram, e gema de ponto e gema do Mad-Eco. Então eu resolvi escolher uma, escolhi a do Eshorigram, porque é uma gema que em qualquer faixa de level que eu for estar, se eu for estar caçando solo, se eu for estar caçando em PT, enfim, em qualquer cenário, é uma gema que vai ser muito útil para mim. Enquanto a de ponto, ela vai ser útil, mas ela vai ser útil em determinada faixa de level em que eu estiver, porque conforme eu for upando, essa gema ela vai ficando cada vez mais descartável, e aí vai chegar uma hora que eu vou ter que descartar ela e trocar por alguma outra. Por isso que eu não upei as gemas de ponto, mas isso não significa que elas são gemas ruins, tá? Elas sim são gemas muito boas, mas em momentos específicos ali que você consegue antecipar alguns levels seus, firmeza? Já do Mad-Eco é uma gema muito interessante também. Eu não tive a oportunidade de testar a gema do Mad-Eco porque eu não revelei nenhuma, mas também Mad-Eco é uma magia que vai estar acompanhando aí o Knight pra sempre, né? A gema do Mad-Eco, ela sem upar, vai dar pra gente 10% a mais da nossa cura do Mad-Eco, que é uma porcentagem até que bacana, e ela upada até o máximo vai dar 15%, tá? Então ela é muito boa se você quer um conforto, ou de repente, sei lá, é um cara que tá caçando no Hunt em PT e tá muito difícil, o sustain acaba melhorando bastante. Eu não escolhi ela porque o meu estilo de jogo, a minha jogabilidade não é muito adepto a ficar sempre confortável o máximo possível e prezar mais pelo conforto mesmo. Eu gosto mesmo de ser um Knight agressivo, de botar a moelância nos bichos, e é isso, tá? E então por isso que eu escolhi a gema do Eshorigram, e por isso que eu escolhi upar ela, por isso que eu fiz todo esse modelo do meu Knight, conforme ele for upando o level, eu cheguei à conclusão que a gema do Eshorigram, de dano base no Eshorigram, vai ser a melhor opção pro meu Knight. Outro ponto também, se você for upar uma gema, tenha certeza na gema que você for estar upando. Se você, por exemplo, tô com a gema aqui meia boca, por exemplo, sei lá, um crítico no dano do Eshorigram, mas não tô afim de revelar, eu acho
acho que eu vou upar essa mesmo e é isso. Cara, assim, tenha consciência do que você tá fazendo, porque é um dinheiro legal que você vai investir nisso e se upou, não tem mais volta. Então, se você for upar, upa uma gema que você sabe que não vai ter dor de cabeça. Dito isso, acho que agora vocês entendem, né? Passei a visão aí, o porquê que eu acho a gema do Eshorigram a melhor pra mim, no meu ponto de vista, e o porquê que eu upei aí a gema do Eshorigram. E aí, upando a gema do Eshorigram, a gente também, eu quis trazer pra gente aqui um teste prático de quanto aumentou a minha XP hora e se valeu a pena investir esse valor aí de 166kk só de taxa. Então aí eu escolhi uma hunt, a hunt que eu escolhi foi o bom e velho Plague Seal, que é uma hunt que já tá full masterizada aí por mim, eu já sei de cabo a rabo ali as melhores boxes, onde parar bonitinho, quando que acelerar a hunt. Então assim, é a hunt que eu ia conseguir ter uma amostra melhor de quanto de fato isso impactou nas minhas hunts. Lembrando aí, a gema sem upar do Eshorigram é de 5% e ela upada é 7,5%. Então aí é uma diferença de 2% e meio de dano base. Então aí eu fiz uma hora de hunt cravadinha lá no Plague Seal sem a gema upada e depois eu fiz uma hora bonitinho também com a gema upada. Lembrando, a rotação ela foi exatamente a mesma, foi exatamente uma hora de hunt e foi exatamente o mesmo level, as mesmas runas, enfim, tudo igual para chegar ali no resultado mais próximo possível. É lógico, rapaziada, talvez esse valor ele possa modificar um pouco, porque em alguma box você pode gritar mais vezes, os charms acabam procando mais, enfim, às vezes você acaba dando um pouquinho mais de dano em uma hunt, em outra não, mas isso assim, são variáveis do jogo que a gente não pode cravar um valor 100% e é isso e ponto final. Então por esse motivo aqui já quero deixar bem claro que isso aqui só é um teste prático mesmo, tá? Um comparativo de antes e depois e é isso. Então sem mais enrolação aí, a gente fez uma hora de hunt aí sem a gema upada lá no Plague Seal e a gente teve esse resultado aí que eu tô mostrando aí na tela, o Analyzer tá aí na tela. Então aí a gente olhando no Analyzer, a gente teve aí uma raw XP ganha de 7kk e meio, que é um ponto importante que a gente tem que olhar aqui. Outro ponto muito importante também que a gente tem que olhar, já que a gente tá falando de dano, é o damage por hora. Então a gente ali fez 10kk e 154 mil de dano a gente deu em uma hora. E além disso também outro ponto interessante que a gente pode olhar aí é os monstros que a gente matou por hora. Então a gente matou 88 Defiler, 501 Grim Elite, 182 Hellfire e 292 Plague Smith, isso sem upar a gema. Agora se a gente olhar o cenário da gema upada, que é o 7,5% lá, em uma hora de hunt cravada, a gente teve aí uma raw XP ganha de 7.655.000 de raw XP ganha, tá? Então a gente já dá pra ver aí que teve uma diferença de 155k de XP aí a mais na raw, tá? Entre o antes e o depois. A gente também, o nosso dano foi de 11kk aí, basicamente. Então a gente teve aí cerca de 150k de dano a mais também. E referente aos monstros, a gente matou 76 Defiler aqui com a gema upada, 525 Grim Elite, 183 Hellfire e 301 Plague Smith, tá? Então a gente matou aí 12 Defiler a menos, 24 Grim Elite a mais, 1 Hellfire a mais e 2 Plague Smith a mais, que é aí a diferença de raw XP hora que dá aí pra gente, né? O loot eu não vou olhar porque assim, o loot ele é muito variável, isso aí é totalmente RNG, que no entanto, se a gente for ver o Analyzer aí de sem upar a gema, a gente teve um balance maior do que com a gema upada, tá? Em contrapartida, teve um supply menor quando a gente upou a gema e um supply maior aí quando a gente não tinha upado a gema. Então, eu acho que esse ponto aqui não é muito relevante pra gente, o que é relevante é as informações aí que eu falei anteriormente pra nós. Então, conclusão aí sobre vídeo, é basicamente isso aí que eu quis trazer, um teste comparativo, fiz aí uma explicação também no começo, que eu sei que tem uma galera que tá perdida com isso daí, não sabe como funciona, é muita informação que hoje o Tibia tem, às vezes é um cara que tá voltando agora e não sabe ver a galera comentando, não sabe se vale a pena upar e se tem que focar nisso, tá? Então, conclusão aqui, upe suas gemas, depois que você já tá ali com um level bacana, já consegue utilizar as gemas grandes, tá? Então assim, sempre priorize montar a roda de habilidades de uma maneira que você se sinta confortável, e aí depois que você montou a roda de habilidades
habilidades do jeito que você quer. Quando começar a surgir as oportunidades de você colocar gemas level 3, que são as gemas level grande ali na sua roda de habilidades, aí você primeiro revela, vê as que funciona melhor para você, faz os testes ali bonitinho, e aí depois que você achar uma gema que tem a ver contigo, que você acha que é boa, você vai, junta a graninha e vai upando ela aos poucos, que aí sim eu acho que vale a pena, tá? Então isso aqui tem vários fatores que a gente tem que olhar antes de começar a upar as gemas, na minha opinião. Eu seguiria particularmente dessa maneira, teria meus equipamentos ali primeiro e depois começava a trabalhar com as gemas. E aí vocês podem ver que não é uma mudança tão significante assim. Muitos podem olhar e falar assim, ah, é só 155k de XP na HAL. Mas assim, rapaziada, isso aqui é para um cara que ele já tá com full set, ele já tem ali as soul cores dele, é um cara que normalmente caça ali a estamina verde, bate a boost dele, usa as sprays dele. Então assim, é o meu caso, sabe? Eu sou um cara que gosta muito do meu char e eu quero deixar ele o mais forte possível, sem pressa, sem nada. Conforme eu vou upando, vai entrando ali o dinheirinho, eu vou investindo nisso. Então pra mim, valeu a pena, principalmente, que nem eu falei no começo do vídeo lá, conforme a gente vai upando, a gente vai conseguindo colocar mais gemas grandes na nossa roda de habilidades. Então, o que é 7,5%, quando a gente coloca 2 gemas grandes, vira 15%. Quando a gente coloca 3, é 22,5%. E quando a gente chegar aí nos 4, é 30% a mais de dano do Shurigram. Obviamente isso aqui vai demorar muito para acontecer isso, mas conforme você vai colocando mais gemas grandes na sua roda de habilidades, esse valor ele vai se escalando ainda mais, beleza? Então o vídeo ele foi esse aí. Se esse vídeo te ajudou, tirou suas dúvidas, né, queria ver um teste comparativo sobre isso, cara, se inscreve aí no canal, deixa o like, dê um trabalhinho, tá, rapaziada, trazer esse vídeo. Eu tive que tirar ali minhas sprays, eu tive que montar a rotação mais perfeita para ambos os refills para ter o resultado mais próximo, enfim, então deu um trabalhinho para fazer esse vídeo, tá? Eu tive que investir a graninha, tudo bem que era uma coisa que eu já ia investir e ia trazer essa informação para mim, tá? Mas além de trazer para mim, eu quis trazer também, compartilhar essa informação para vocês e mostrar para vocês aí o impacto que isso teve nas minhas hunts. Deixa nos comentários aí se você tem alguma dúvida, se você tá pensando em investir em gemas, se você já investiu e achou bacana. Então comenta aí pra gente a perspectiva que vocês têm também sobre as gemas e sobre o upgrade delas. Eu vou ficando por aqui, segue a gente lá também lá nas redes sociais, no Instagram, no TikTok e lá na Twitch, que eu tô tentando fazer lives diárias aí na parte da manhã pra vocês de segunda a sexta. A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto e é nóis!